Você pode até discordar das ideias dele, pode até não gostar do jeito, do tom ou da postura, mas uma coisa é inegável: o patrimônio que Pablo Marçal construiu é real e é grande. Segundo dados oficiais da Justiça Eleitoral, ele declarou 193 milhões de reais em bens em 2024. Praticamente o dobro do que havia declarado 2 anos antes. São empresas, participações societárias, imóveis, ativos diversos. E o que pouca gente entende é que quanto maior o patrimônio, maior o risco de perdê-lo, seja por conflitos societários, heranças mal resolvidas ou exposição jurídica. Eu costumo falar da área de ataque, patrimonial. De forma geral, o termo área de ataque vem do pessoal da TI, área onde pode se atacar a entrada em algum tipo de software, de aplicativo ou de servidor. É o que o hacker mal intencionado utiliza efetivamente. Então, quanto mais ativos de internet você tem, maior sua área de ataque. Isso significa que se você tem celular, notebook, computador, acesso a 350 aplicativos, você amplia a sua área de ataque. A mesma coisa é na área patrimonial. Quanto mais patrimônio você tem, maior sua área de ataque. E então, a área de ataque patrimonial. Se você tem um imóvel, sua área de ataque é pequena. Mas se você tem 195 milhões de reais, quase 200, sua área de ataque ela é muito maior. E o que é mais engraçado, a área de ataque, ela cresce de maneira desproporcional ao crescimento patrimonial. Quanto maior o patrimônio que você tem, maior vai ser a área de ataque exponencialmente. Quer dizer que o número de ataques vai ser muito superior, porque tudo vai se entrelaçar e você pode ter mais pessoas e mais interesses contrários ao teu. Entendido isso da área de ataque, eu vou te mostrar como que eu protegeria o patrimônio de Pablo Marçal, porque construir riqueza é uma, mas manter é outra e completamente diferente. Quando você olha por um patrimônio de quase 200 milhões de reais, é fácil pensar que esse aí já está protegido, e talvez seja a realidade, talvez Pablo Marçal já esteja protegido, mas a verdade é que grandes fortunas caem por falhas pequenas e a maioria nem percebe onde está exposta até ser tarde demais. E é justamente por conhecer os bastidores do mundo empresarial que eu posso afirmar: nem todo patrimônio milionário está seguro. Aliás, vocês não têm ideia o que eu já vi por aí. E fica comigo, porque o que você vai entender aqui serve tanto para quem já construiu muito, quanto para quem quer aprender a proteger desde o início, quem ainda está formando patrimônio. E a primeira coisa que precisa ficar clara é, de novo, quanto maior o patrimônio, maior a complexidade, maior a exposição. É por isso que quanto antes você começar, mais fácil você vai conseguir proteger quando você estiver grande, porque o que você vai fazer agora é mudar a sua mentalidade, é ter uma mentalidade de proteção patrimonial, e essa mentalidade vai escalar proporcionalmente ao teu crescimento patrimonial. Ter imóveis, empresas e ativos em volume milionário não significa por si só que o patrimônio está protegido, está seguro. Na verdade, pode ser o contrário. Empresário de alto impacto geralmente acumula riqueza de forma acelerada, mas nem sempre acompanha esse crescimento com estrutura jurídica, sucessória e fiscal na mesma proporção. Eu atendi uma vez um proprietário de uma empresa de carroceria de caminhão. Esse empresário, eu atendi ele no começo da minha carreira, e ele passou por uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque a empresa dele começou a crescer de uma maneira muito acelerada e ele não adotou as providências necessárias para se proteger. Há quase 20 anos atrás, esse cara montou uma holding. Só que na época não era esse fervilhão de holdings, não era essa estrutura que hoje a gente vê, e montaram uma estrutura errada para ele. Montaram uma estrutura em que todos os bens dele, inclusive tanto os da empresa quanto os pessoais, estavam na mesma estrutura, e pior, a casa residencial dele também. Quando esse senhor chegou até mim, a casa em que ele morava estava sendo penhorada. E então, imagine a minha situação. Quando ele transferiu a casa residencial dele para dentro de uma holding, que era também uma operação, fez tudo errado. A ideia que quem propôs para ele pode ter tido, pode até em algum lugar muito distante ter sido correto, mas a organização e a implementação foi totalmente errada. Resultado, quando ele chegou para mim, ele estava perdendo a casa em que ele morava. E cá entre nós, caso praticamente impossível, porque ele já havia aberto mão da lei de proteção ao bem de família quando ele transferiu a casa que estava em nome dele para a holding. O que destrói patrimônio em grandes negócios não é só a crise econômica, o erro de gestão, é a ausência de uma arquitetura jurídica pensada para durar. Por isso, proteger começa muito antes de aparecer problema. Começa com governança, com contratos, com sucessão bem desenhada, antes mesmo de chegar a 1 milhão de reais, quanto mais a 190 milhões. Agora pensa comigo, se você tivesse quase 200 milhões de reais em patrimônio hoje, saberia exatamente o que fazer para proteger tudo isso? Ou estaria confiando só no
sempre funcionou assim. Porque o que derruba grandes empresários não é a falta de coragem, é o excesso de confiança e sem estrutura. Pablo Marçal declarou em 2024 patrimônio de 193 milhões à Justiça Eleitoral, praticamente o dobro do que havia declarado 2 anos antes, quando apontava 97 milhões de reais. Segundo o Infomoney, a maior parte dessa fortuna está vinculada a participações em empresas, como a Aviation Participações Limitada, avaliada em 80 milhões de reais. Além disso, reportagens do Terra e do Brasil de Fato mostram que ele possui vínculo com praticamente 21 empresas de setores que vão desde a educação, eventos, construção, tecnologia, até investimentos. Esse crescimento exponencial em tão pouco tempo levanta um ponto de atenção. Quanto dessa estrutura está formalizada com segurança jurídica? Quanto maior a exposição pública e mais diversificado o portfólio, mais estratégico precisa ser o planejamento sucessório, tributário e societário. Patrimônio pulverizado em dezenas de CNPJs pode ser uma ótima ou uma péssima estratégia. Se eu fosse estruturar juridicamente o patrimônio do Pablo Marçal hoje, o primeiro passo seria separar completamente a operação de patrimônio, cada um com uma ou mais holdings, cada uma, se fosse necessário, em offshores como sócias das holdings nacionais. Não faria holding por holding, criar holding aleatoriamente. Eu faria uma estrutura societária integrada e separada ao mesmo tempo, de forma que o elo entre elas não se desse no Brasil, por exemplo. Porém, tudo declarado. Essa separação cria um muro muito forte. E eu não faria nenhum tipo de ilegalidade, obviamente por questão ética, claro, mas tomando um cuidado ainda maior por se tratar de Pablo Marçal. Como figura polêmica e política que é, ele atrai olhares. Qualquer deslize prejudica. Mas uma estrutura bem pensada pode ter um efeito muito estratégico. No caso dele, portanto, não teria toda a estrutura no Brasil. De jeito nenhum. Além disso, entrariam 3 pilares que não podem faltar em um caso como esse. Acordo de sócio, claro, com cláusulas de entrada, saída, voto, sucessão. Um protocolo familiar, definindo papéis, limites, regras entre herdeiros e gestores. E um planejamento sucessório formalizado, com testamento, doações por reserva de usufruto. Isso tudo de forma antecipada e estratégica. E eu teria também um seguro de vida, nacional e internacional, para garantir liquidez e, ao mesmo tempo, proteção. Sim, Pablo Marçal é jovem. E essa seria a principal razão para pensar no testamento, no legado dele. Isso, inclusive, ajudaria a desenvolver ainda mais o patrimônio. Para isso, eu pensaria em testamento, claro. E, de novo, eu voltaria com a questão do seguro de vida internacional. Quanto maior o patrimônio, menor pode ser o erro. Quem não pensa em sucessor se torna ele mesmo o risco para o próprio legado. E aqui eu volto para a exposição pública. Como figura política e influenciador de alto alcance, ele está sujeito a um volume muito maior de ações judiciais, de investigações, de denúncias muitas delas infundadas e até litígios por imagem e reputação. E nesse cenário, ter uma estrutura societária estratégica, casada com um planejamento sucessório forte, se torna essencial. Além disso, uma carreira tão conectada com a própria imagem precisa de um cuidado extra com ativos intangíveis, como marcas, direitos autorais, propriedade intelectual e participações em infoprodutos. Imagine o quanto ele estará sujeito a vídeos de IA alterando o que ele fala. Ele já é polêmico, imagina com IA abordando determinados temas, falando o que ele não falou. Vai ficar sério o negócio. E isso faz com que os contratos tenham que ser ainda mais cuidadosos e bem analisados. Tanto para as atividades normais, quanto para as questões de direitos de imagem, de voz, propriedade intelectual. Caramba, imagina explicar que o focinho de porco não é tomada quando for criado um vídeo falso dele. Uma estrutura bem desenhada protege o patrimônio pessoal de ataques às atividades empresarial e a vida política dele. Evita ainda mais uma crise política que pode afetar os bens familiares ou mesmo a carreira dele. E garante a continuidade do legado, casos de afastamento, falecimento, doença ou qualquer outra coisa. E principalmente, evita a perda de valor de mercado por instabilidade jurídica. Porque hoje, Pablo Marçal é uma figura pública, mas também é sócio, investidor, herdeiro, mentor. E o que vai manter isso funcionando é a estrutura que ele construiu por trás do palco. A pergunta certa não é quanto ele tem para proteger ou quanto você tem para proteger, e sim o que você está fazendo para proteger hoje, o que ele está fazendo para proteger hoje. O caso de Pablo Marçal mostra uma coisa com clareza. Não importa o tamanho do patrimônio, importa a estrutura por trás dele. E se você entendeu isso aqui, já está à frente da maioria. Aqui no canal a gente fala para quem quer proteger, crescer e perpetuar com estratégia. Aqui tem uma playlist que organiza tudo isso de uma forma direta, clara e gratuita, para você não perder seu tempo procurando outros conteúdos por aí. Aqui, proteger não é luxo, é fundamento. Aqui não é sobre holding como proteção. Então, se inscreve agora mesmo e te vejo no próximo vídeo.